Olá, alunos do oitavo ano, professor Regis falando aqui. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade sobre bissetriz e mediatriz. Vamos iniciar. A primeira questão da atividade pede para você observar a ilustração, né? Ele diz que a bissetriz AOC, que OB, ele diz que OB é bissetriz de AOC e OD é bissetriz de COE. A letra A pergunta qual é a medida de AOB se a medida de BOC é 35 graus. Então ele está dizendo que BOC é 35 graus. Então ele está dizendo para nós, tá? Ele está dizendo para nós que esse ângulo aqui, ó, BOC, mede 35 graus. Então, ele está dizendo que esse ângulo aí mede 35 graus. Beleza. Se esse ângulo mede 35 graus, ele quer saber a medida de AOB. Se OB é a bissetriz de AOC, então ela divide, tá, esse ângulo todo aqui em duas partes iguais. Então, se BOC é 35 graus, então AOB também será 35 graus. Tá? Então, a resposta da letra A é 35 graus. Vou colocar aqui. Resposta do item A é 35 graus. Continuando. Letra B. Qual é a medida de COD se a medida de DOE é 25 graus? Então ele está dizendo para mim que essa medida aqui, ó, essa medida é 25 graus. Essa medida aqui é 25 graus. Se essa medida é 25 graus, essa outra medida aqui, ó, que é aquele que quer saber, COD, também vai ser 25, porque COE tem como bissetriz a reta OD, que divide eles dois aqui em dois ângulos iguais. Ó. Então, esse ângulo aqui também vai medir 25 graus. Então, a resposta da letra B. Coloca aqui, ó, resposta da letra B, 25 graus. Beleza. Por último, a letra C. A letra C pergunta qual é a medida de DOA. Aqui, ó, DOA. DOA. Ora, a gente viu que esse aqui mede 35. Esse aqui mede 35 também, ó, resposta da letra A. Então, ele também mede 35. Também mede 35. E esse aqui, ó, COD, mede 25. Então, ele mede 25 graus. Eu sei que esse ângulo mede 25. Então, a medida de DOA nada mais é que a soma desse ângulo e desse ângulo. Então, é só somar 25 mais 35 mais 35. Então, vamos lá. Resposta da letra C vai ser o quê? Vai ser a soma de 25 graus mais 35 graus, que é esse aqui, ó, mais esse outro 35 graus aqui. Então, 25 mais 35 dá 60. 60 mais 35 vai dar 95 graus. Vai ser a nossa resposta da letra C. Então, resposta da letra C, 95 graus. Então, recapitulando,
Letra A, 35 graus, tá? Porque se BOC é 35, então AOB também será 35. Resposta da letra B, 25 graus, porque se DOE é 25 graus, então COD também será 25, tá? E a medida de DOA é 95 graus, porque ele é a soma dessas três medidas aqui, ó. DOC, COB e BOA, tá? Então, soma 25 mais 35 mais 35, 95 graus é a resposta da questão 1, tá bom, gente? Continuando aqui a nossa segunda questão, ela diz que na figura abaixo, OC, aqui ó, OC, é bissetriz de AOB. Então, OC é bissetriz de AOB. E mede AOC mede 25 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, mede 25 graus. Vou colocar bem aqui, ó. Esse ângulo mede 25 graus, tá bom? Determine as medidas de AOB e BOC. Então, ele quer saber as medidas de AOB e de BOC. Se OC é a bissetriz de AOB, então ela divide esse ângulo AOB em dois ângulos iguais. Então, se esse ângulo mede 25, esse de baixo aqui também mede 25. Então, esse de baixo aqui também mede 25 graus. Então, já encontrei parte da resposta. Quem é esse ângulo aqui? É BOC. Então, BOC mede 25 graus. Então, já posso colocar aqui, ó, numa parte da resposta, BOC mede 25 graus. Essa é uma parte da minha resposta. A segunda parte da minha resposta é encontrar a medida de AOB. Essa medida, AOB. Ora, se AOB é formado por dois ângulos de 25 graus, então o que é que eu posso dizer? Que AOB é igual a 25 graus mais 25 graus. É só somar os dois, tá? Então, logo, AOB mede 50 graus. Beleza. Então, encontramos o que a questão estava pedindo já, tá? Então, a medida de BOC é 25 graus, tá? Porque essa bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais, então os dois são iguais, 25 graus. AOB é a soma desses dois ângulos, ó, AOB é a soma desses dois, 25 mais 25, 50 graus. Então, essa é a resposta da segunda questão. A questão de número 3 pede para você construir, com auxílio de um transferidor, um ângulo de 80 graus e, em seguida, utilizando régua e compasso, determinar a bissetriz desse ângulo. Escreva no caderno a medida de cada ângulo obtido. Então, a gente vai fazer no papel, tá? Essa questão, e já a gente volta. Acompanhe aí. Ok, gente, a questão 3 pede para você traçar um ângulo, tá? De 80 graus. Então, já tracei o ângulo, tá? Esse aqui é o ângulo AOB. Esse ângulo AOB mede 80 graus, beleza? Então, ele pede para você, usando régua e compasso, tá? Régua e compasso, traçar a mediatriz desse ângulo. Então, como nós aprendemos, ó, você vai colocar o seu compasso aí numa abertura qualquer, tá? Você vai posicionar a ponta metálica do seu compasso na origem do ângulo, no vértice, tá? Que no caso é o ponto O. E você vai desenhar aqui o ângulo, ó. Desenhar o formato do ângulo. Beleza. Quando você desenha esse formato, você gera dois novos pontos, que é esse ponto aqui, tá? Que eu vou chamar de ponto C. E esse outro ponto que eu vou chamar ele de ponto D. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos pegar o compasso novamente, ó. Vamos posicionar a ponta metálica no ponto C que nós encontramos, tá? Então, posiciona a ponta metálica no ponto C que nós encontramos. E você vai fazer um risco e passe mais ou menos no meio do ângulo. Pronto, fiz um risco que passa mais ou menos no meio do ângulo. Agora você vai fazer com a mesma abertura do compasso, sem mudar a abertura. Você vai posicionar a ponta metálica no ponto B e fazer outra parte desse ângulo, ó.
fazendo outro risco que parta no meio o risco que você fez anteriormente. Fazendo isso, a gente meio que faz um X, ó. Onde esses riscos se encontram, você marca um ponto, tá? É por esse ponto que vai passar a nossa bissetriz, tá? Então vamos passar a bissetriz por esse ponto, que eu vou chamar ele de ponto E, tá? Então, como que nós encontramos a bissetriz? Ora, é só passar uma reta do ponto O, passando por esse ponto E que nós encontramos. Então vamos usar a régua. Vamos traçar essa reta aqui, ó. Pronto. Então essa reta aqui, ó, que parte de O e passa pelo ponto E, é a bissetriz do ângulo AOB. Aí ele pergunta: quando você traça essa bissetriz, você divide o ângulo AOB em dois outros ângulos, que é esse aqui, ó, e esse aqui. Então você dividiu esse ângulo em dois outros ângulos menores. Esses dois ângulos têm medidas iguais, como nós estudamos, tá? Se AOB mede 80 graus, então meus dois novos ângulos menores, que é AOE, vai medir a metade de 80, que é 40 graus. Da mesma forma, o ângulo BOE, como ele é igual ao ângulo AOE, ele também vai medir 40 graus, tá? Então, certinho. 40, 40 e 40 mais 40, 80 graus. Então, essa é a questão de número 3. A questão de número 4 pede para a gente voltar no caderno, tá? E utilizando régua e compasso mais uma vez, construir um ângulo qualquer e dividir o ângulo, esse ângulo, em 4 ângulos congruentes, tá? Vamos lá mais uma vez. Beleza, gente? A questão de número 4 pede para você desenhar um ângulo qualquer. Nós desenhamos aqui, ó, um ângulo AOB, tá? Então, essa é a letra A pede. A letra A pede para tu desenhar um ângulo qualquer. Então, desenhamos. Fizemos o que a questão pediu. Só que a letra B quer que você divida esse ângulo em 4 ângulos iguais. Para iniciar a divisão desse ângulo, primeiro tu vai encontrar a bissetriz do ângulo AOB. Como que a gente faz isso? Seguindo os mesmos passos, tá, da questão 3. Então, seguindo os mesmos passos da questão 3, nós encontramos a bissetriz de AOB. Essa bissetriz divide esse ângulo AOB em dois ângulos iguais. Mas não é isso que a questão quer. A questão quer que sejam 4 ângulos iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Lembra desse primeiro risco aqui, ó, que a gente faz? Ele passa também aqui no ponto E. Então, eu vou dizer que esse aqui é o ponto F agora, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar a bissetriz do ângulo AOE. Então, eu vou encontrar a bissetriz desse ângulo aqui. Como? Bem simples. Vou pegar uma abertura qualquer aí no meu compasso, tá? Vou posicionar a ponta metálica aqui no ponto C, tá? E vou fazer aqui um risco que passa no meio do ângulo. Beleza. Fiz esse risco. Quase não dá pra ver, né, gente? O risco. Ele tá bem aqui, ó. Bem aqui tá o risco. Deixa eu passar a caneta para poder vocês verem melhor mais ou menos onde foi que ficou o risco. Ele ficou bem aqui, ó. Tá, o risco ficou bem aqui, tá bom? Vou posicionar a ponta metálica agora com a mesma abertura, tá? Não mexa no compasso, ele tem que ter a mesma abertura. Aqui no ponto F, ó. Então, vou posicionar ele aqui no ponto F e vou fazer outro risco também, cortando o risco anterior no meio, tá? Então, fiz um segundo risco. Isso aí deu para ver. Então, perceba que esses riscos estão se encontrando bem aqui, ó. Então, vou marcar um ponto onde ele se encontra. Por esse ponto, vai passar a bissetriz de AOE, que nós vamos fazer ela de caneta vermelha para poder destacar mais, tá? Então, beleza. Então, essa reta, ó, sai de O e vai para o ponto, vou chamar de ponto G, tá? Então, essa reta que vai de O e passa pelo ponto G é a bissetriz de AOE. Então, ela divide esse ângulo maior em dois ângulos menores e iguais.
Do mesmo jeito, eu vou fazer nesse outro ângulo aqui, ó, que é o ângulo BOE, tá? Então, eu vou pegar o meu compasso, com a ponta metálica eu vou posicionar aqui no ponto D e vou fazer um risco que passa pelo meio do ângulo. Beleza, fiz aqui o meu risco, ó. Do mesmo jeito, vou posicionar agora a ponta metálica no ponto F e vou fazer um risco cortando o risco anterior no meio, ó. Ok, ó. Perceba que os dois riscos se cruzam. Então, onde eles se cruzam, você faz um ponto, tá? Que é por esse ponto que vai passar a bissetriz do ângulo. Então, vou posicionar minha régua aqui, ó. Vou partir do ponto O e passar por esse ponto que nós marcamos ali, ó. Beleza. Então, note agora quantos ângulos eu tenho. Anteriormente eu tinha um ângulo AOB. Agora eu tenho 4 ângulos, ó. Vou chamar isso aqui de ponto H, tá? Então nós temos agora um ângulo. Então esse aqui é o ângulo de número 1, ângulo de número 2, ângulo de número 3, ângulo de número 4. Então nós dividimos o ângulo AOB em 4 ângulos. O que me garante que esses ângulos são congruentes, são iguais? O que me garante é que essa reta é a bissetriz desse ângulo maior, essa reta é a bissetriz desse ângulo AOE, e essa reta é a bissetriz desse ângulo BOE. Então isso me garante que os 4 ângulos são iguais, são congruentes, tá? Então essa é a resposta da questão de número 4. Questão de número 6, diz que na figura M, esse ponto M aqui, ó, ele é o ponto médio de AB. Então o ponto médio de AB é M. E N é o ponto médio de BC. Então, o ponto médio de BC é N. Se eles são pontos médios, eles dividem esse segmento exatamente ao meio, tá? Se a medida de AB é 10 centímetros, tá aqui, ó, AB 10 centímetros e BC é 8 centímetros, determine a medida de MN. Então, nós queremos essa medida aqui, ó, que vai de M até N, tá? Eu quero esta medida que vai de N, a de M até N. Então, nós queremos essa medida. Como que nós descobrimos essa medida? Muito simples, tá? Ora, se de A para B mede 10 centímetros e M divide exatamente ao meio, então de M para B vai ser a metade de 10. Quanto é a metade de 10? 5. Então, eu sei que aqui mede 5 centímetros, tá? Então, de M para B mede 5 centímetros, porque é a metade de 10. Se de B para C mede 8 centímetros, se N divide BC ao meio, então de B para N vai ser a metade de 8, que é 4, tá? Então aqui vai ser 4 centímetros, essa distância aqui de B para N. Então essa distância de B para N vai ser de 4 centímetros. Ora, agora ficou muito simples, ó. Eu quero ir de M para N, então é o que? 5 mais 4. E 5 mais 4 é 9. Então esse vai medir 9 centímetros a distância de M para N, tá? Então, isso aqui é a resposta que a gente quer. Distância de M para N, 9 centímetros. Só colocar aqui embaixo, ó. Resposta. MN é igual a 9 centímetros, tá? Então, essa é a resposta da questão 6. Questão de número 7. Diz que na figura abaixo, R, S e T são os pontos médios dos segmentos AB. Então, R é o ponto médio de AB, S é o ponto médio de BC e T é o ponto médio de CD. Beleza, respectivamente. Ele pede para você determinar a medida do segmento RS. Então, eu quero a medida que vai de R até S, tá? Eu quero essa medida aí que vai de R até S. Belezinha. Então, primeiramente, eu quero encontrar essa medida.
Vamos lá. Ora, se de A para B é 4 centímetros, então de R para B vai ser a metade de 4. Por que eu sei disso? Porque R é o ponto médio de AB. Então ele divide exatamente ao meio. Então de R para B vai ser a metade de 4, que é 2 centímetros. Então eu posso dizer que a medida que vai de R para B é 2 centímetros. Beleza. A medida que vai de B para S, se S é o ponto médio de BC, então ele é a metade de 2. Ó. De B para S vai ser a metade de 2. E a metade de 2 é 1. Então, essa medida aí de B para S será de 1 centímetro. Então, essa medida aqui ela é de 1 centímetro. Tá? Então, se de R para B é 2 centímetros e de B para S é 1 centímetro, então de R para S é 2 mais 1, que no caso é 3 centímetros. Tá? Então, essa vai ser a medida de RS, que no caso é 3 centímetros. Tá? Então, já encontrei a resposta da letra A, é 3 centímetros. Vou colocar ela aqui. Ó. Resposta da letra A, 3 centímetros. Beleza. Vamos ver o que a letra B quer. Deixa eu trocar a cor para ficar mais bonito. Tá aí vermelhinho. A letra B quer saber a medida do segmento ST. Então ele quer saber essa medida aqui, ó, que vai de S até T. Então ele quer essa medida que vai de S até T, tá bom? Então já encontrei essa que vai de R até S, agora eu quero que vai de S até T. Ora, de S até C, de S até C, ora, se de B para S mede 1, de S até C também mede 1, porque também é a metade de 2, que é 1. Então eu já sei que bem aqui mede também 1 centímetro, tá? Então aqui, ó, de S para C também mede 1 centímetro. Agora de C para T, vai medir quanto? T é o ponto médio de CD. Se T é o ponto médio de CD, então ele é de C para T vai ser a metade de CD, a metade de 6. E a metade de 6 é 3 centímetros. Então, 3 centímetros vai ser a distância aí de C para T. Beleza. Como eu quero a distância de S até T, vai ser 1 mais 3, que é 4 centímetros. Então, já encontramos aí a distância, tá? De S para T, que é 4 centímetros. Então, é a resposta da letra B. Vou colocar aqui, ó, 4 centímetros é a resposta da letra B. Beleza. Vamos para a letra C. A letra C diz que quer saber a medida do segmento SD. Então, ele quer essa distância aqui, ó, que vai de S até D. Então, deixa eu só marcar aqui a distância que ele quer. Ele quer a distância que vai de S. Fazer aqui uma outra reta para separar, ó, até D. Ele quer essa distância aqui, tá? Então, ele quer essa distância que vai de S até D. Beleza? Então, ele quer essa distância que vai de S até D. Então, vamos lá. De S para C, eu já tenho. É 1 centímetro. De C para T, eu já tenho. É 3 centímetros. O que é que eu não tenho? De T para D. Mas, né, se de C para T é 3 centímetros, como T divide CD ao meio, então se aqui é 3, aqui também é 3. Olha, que maravilha. Aqui também é 3. Então, de S até D vai ser a soma de 1 mais 3, que dá 4. 4 mais 3, que dá 7. Então, essa medida que vai de S até D vai medir 7 centímetros. Tá? Então, 7 centímetros é a medida que vai de S até D, que é a resposta da letra C. Deixa eu colocar ela aqui. Resposta da letra C, 7 centímetros. Vamos agora para a letra D. Letra D quer saber a medida de R até D. Então, quer saber essa medida que vai de R até D.
nós já temos todas as medidas, ó. De R, para mim chegar até D, quais são as medidas que eu tenho? Eu tenho 2, mais 1, 3, mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Então, a minha distância de R até D vai ser 10 centímetros. Então, eu posso colocar ali na resposta da letra D, que a resposta é 10 centímetros a distância de R até D. Então, tá aí, recapitulando, ó. A medida do segmento RS mede 3 centímetros. A medida do segmento ST mede 4 centímetros. A medida do segmento SD, que é esse aqui, ó, mede 7. E a medida do segmento RD, somamos tudo, ó, 2 mais 1, mais 1, mais 3, mais 3, 10 centímetros. Então, essa é a questão de número 7. Beleza, gente. A questão de número 8. Ela pede para a gente copiar esse segmento de reta B no caderno e com o auxílio de um compasso determinar a sua mediatriz. Então, a gente vai, mais uma vez, para o nosso caderno, resolver a questão de número 8, tá? Vamos lá. A questão de número 8, tá, gente? Pede para você encontrar a mediatriz desse segmento AB, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso compasso. Vamos definir uma abertura para o compasso que passe do meio, tá? Que seja maior do que a metade desse segmento. Então, eu vou usar essa abertura aqui, ó. Tá passando da metade, tá? Vou posicionar minha ponta metálica no ponto A e vou fazer um risco, tá? Cortando a nossa reta no meio. Então, vamos fazer aqui um risco, cortando a nossa reta no meio. Pronto, fiz o risco. Vamos agora fazer um risco semelhante, só que agora posicionando a ponta metálica no ponto B. Então, posiciona aqui, ó, e faz um outro risco, tá? Beleza. Perceba que esses dois riscos que nós fizemos se cruzam aqui, ó, nesse ponto, e se cruzam aqui nesse ponto. Quando você traçar uma reta que passa por esses dois pontos, você não só está traçando uma reta que passa por esses dois pontos, mas você está traçando também a mediatriz do segmento AB. Então, essa reta é a mediatriz do segmento AB. Então, mediatriz de AB. Então, essa reta que nós traçamos é a mediatriz do segmento AB, tá? E o que é que a mediatriz me garante mais uma vez? Que esse ponto aqui, ó, por onde ela passa no segmento AB, é o ponto médio, tá? Que nós geralmente representamos como ponto M, tá? E que os ângulos formados aqui são ângulos retos, tá? Então, isso que a questão de número 8 pedia, tá, gente? Então, a gente encerra aqui a nossa correção. Eu espero que todos vocês realizem a correção da atividade acompanhando e tirando suas dúvidas, tá? Até mais!